Olá, meu nome é Alofes, sou doutor pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, universidade onde também fiz a minha graduação, licenciatura em História. Meu mestrado foi pela Unirio e eu venho conversar com vocês sobre a cidade de Nova Iguaçu. Desde a graduação eu fiz pesquisas de iniciação científica, no mestrado e no doutorado, sobre história de Nova Iguaçu, um projeto mais amplo sobre história da Baixada Fluminense, e vamos fazer uma abordagem sobre o município de Nova Iguaçu, começando com as origens do período colonial, falar um pouco da população que aqui existia antes da colonização e abordar esse período histórico desde a chegada dos portugueses de forma muito sucinta, sem um aprofundamento, para que a gente possa cobrir o período histórico do século XX até os nossos dias, né? Então, eu vou, no primeiro, falar um pouco sobre a cidade nos nossos dias, depois a gente vai fazer a abordagem sobre os aspectos da ocupação do território. Então, um retrato socioeconômico contemporâneo apresenta a cidade de Nova Iguaçu inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. A primeira grande curiosidade que deve ser destacada é que não existe administrativamente, o estado do Rio de Janeiro não reconhece a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma definição histórico, geográfica e social. Ela não existe enquanto definição administrativa no estado do Rio de Janeiro. Isso é fruto do processo histórico e gera reflexos na sua região. Então, quando o estado do Rio de Janeiro vai fazer políticas para cidades como Nova Iguaçu, Caxias, São João e todos os que de uma forma ou outra se identificam com a Baixada Fluminense, eles fazem políticas para a região metropolitana, que é composta por 21 municípios. A Baixada Fluminense que nós estamos falando tem 13 municípios para uns, tem outra configuração para outros, e em grande medida a cidade de Nova Iguaçu é a cidade que originou esse grande território da Baixada Fluminense. O município hoje tem 581 quilômetros quadrados, é um município grande, é o 31º entre os fluminenses e está entre os 2.000 municípios maiores no território do país, né? A sua área urbanizada hoje ocupa mais de 122.000 quilômetros quadrados, né? Então é uma área bastante adensada, conurbada, e é o quarto no estado em adensamento urbanizado. Isso são dados que a gente colhe pelo IBGE. A população de Nova Iguaçu hoje, em dados oficiais, é 785 mil pelo censo de 2022, porém, atualizando já ultrapassa, a atualização já indica que ultrapassa os 800 mil, cerca de 820 mil habitantes, né? É o quarto município em número de habitantes no estado do Rio de Janeiro e é o 23º no ranking nacional, né? Então, é uma cidade com uma população bastante expressiva. Tanto que a gente tem aí uma população que ocupa aí cerca de 1.500 pessoas por quilômetro quadrado, é um adensamento bastante alto, né? E divide sua população entre homens e mulheres, levemente superior ao número da população feminina, né? Que supera 412 mil mulheres no último censo, 2022. Essa pirâmide etária que nós vemos aqui, ela foi produzida com base nas fontes do IBGE e ela expressa, né, uma pirâmide etária muito semelhante à nacional, né, com um topo estreito, a base começando a se estreitar e o seu centro mais alargado, né, com mais mulheres do que homens.
em dados de 2010, não tivemos contato com dados atualizados, saiu uma pesquisa muito recente que não deu tempo de incorporar. Nova Iguaçu tem um IDH relativamente baixo, se você considerar o tamanho da cidade e a sua história, comparado com os municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Mas cai bastante quando você compara com outros estados, levando a gente a pensar nas questões sociais que a cidade de Nova Iguaçu possui. Então a renda em 21 era de 1,9 salário mínimo per capita. É uma renda baixa, dado os aspectos socioeconômicos da cidade. Lembrando que esses dados foram colhidos há algum tempo atrás, e o próprio Brasil teve uma mudança de dados do IDH, uma leve melhora. Então esses dados atualizando pode ser que nós entendamos uma melhora, mas o que eu observei, por exemplo, em dados recentes, que não deu tempo de incorporar nessa apresentação, é que em termos de educação houve piora nos últimos anos. Então a gente tem uma cidade complexa e com muitas defasagens, como a gente vai poder ver agora, né? O produto interno da cidade para 2020 foi de R$ 20.895,09 per capita. Então, uma renda que, se houvesse uma distribuição equalitária, justa, nós teremos uma população muito rica. Mas o que a gente vê no dado anterior é que o salário mínimo não chega a 2 per capita. Então há um desequilíbrio na concentração de riqueza muito grande na cidade de Nova Iguaçu. Os dados municipais de orçamento, a cidade teve receita de 1.389 bilhões, são dados de 2017, foram os mais atualizados que consegui na época da produção dos estudos para esse trabalho. E a despesa, o empenhamento de despesas foi de 1.415 bilhões, ou seja, um déficit superior a 25 milhões. Isso significa que o município arrecada menos do que tem dispêndio, o que também reflete numa má distribuição da prestação de serviços, né? Municípios deficitários acabam precisando pegar empréstimos para cobrir suas despesas, acabam cortando serviços essenciais e, infelizmente, são os serviços que atendem a maior parte da população. Esse déficit também pode ser observado na questão sanitária, né? Apesar de, em termos estatísticos, a gente ter 81% dos domicílios sendo atendidos, dados de 2020, né? Sendo atendidos por esgotamento na sua porta, cerca de 50% dos domicílios urbanos têm ruas com bueiro, calçado e pavimentação. Então quase 50% não tem, né? Porque se 53% tem pavimentação, bueiro, coleta de águas pluviais, significa, por contrário, que cerca de 47% dos domicílios urbanos, não vamos nem botar aqui a porção rural, é descoberta, o que é um dado bastante grave, porque nós sabemos que o saneamento é um índice que afeta a saúde e afeta o desenvolvimento econômico da região, né? Outro dado bastante preocupante é o número de mortalidade infantil, né? 13 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, quando a média nacional é de 11,5. 13,91 óbitos, quer dizer, quase 14 crianças vão a óbito a cada 1.000 nascidos vivos, e a média nacional é 11,5.
Isso mostra como o saneamento e a distribuição de renda afeta diretamente, é um exemplo, né? E a gente tem aí, nessa imagem que está aqui em cima, a estação de tratamento de água do Guandu, que é a maior estação de tratamento de água, ou era, pelo menos até pouco tempo atrás, a maior estação de tratamento de água potável do mundo. Na América Latina é a maior, com certeza, e que fica na cidade de Nova Iguaçu, mas que basicamente atende a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, Nova Iguaçu tem captação de água em seu território, tem tratamento de água em seu território, mas a sua população é descoberta pelo serviço de águas potáveis, hoje pela Águas do Rio, antiga SEDAI. Então são dados socioeconômicos que são relevantes para se entender o que é a cidade nos nossos tempos. Agora a gente vai fazer um salto cronológico para falar sobre essa questão da ocupação do território. Da Baixada da Guanabara, esse território que fica ao fundo da Baía de Guanabara, né? A Baixada da Guanabara é um território que é o entorno da Baía de Guanabara. Quando os europeus chegaram aqui, há um entendimento que eles compreenderam que era a foz de um rio, lembrando que os europeus já tinham conhecido os rios grandes no litoral brasileiro. A boca da Baía de Guanabara é estreita comparada com algumas fozes de rios que temos no nosso país. Então não é estranho que do mar, chegando no litoral fluminense, encontrando a boca da Baía de Guanabara, pensassem que era um rio. Depois é que se descobriu que era uma baía. E o fundo da baía é depositário de diversos rios, e muitos desses rios, a sua grande maioria, vem da Baixada Fluminense. Um desses rios é o rio Iguaçu, né? Então o território atual da Baixada Fluminense e do próprio Rio de Janeiro e o Brasil como um todo, nesse período, era ocupado pelos povos originários, né? Nessa região do fundo da Baía de Guanabara, nós temos uma população tupinambá ocupando ali no século XVI. Em períodos anteriores, a ocupação do território aqui hoje identifica, através de sambaquis, né, como o sambaqui no Museu Vivo do São Bento, nós identificamos ocupação humana com cerca de 5.000 anos. Então é um espaço antropomizado há muito mais tempo que a colonização. Esses tupinambás, numa boa parte deles, também, né, chamados tupinambás, também chamados de tamoios, né, são membros do tronco tupi-guarani. Uma parte deles ocupantes desse território se chamavam jacutingas, tá? Eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide, mas que eu quero chamar a atenção de como essa presença indígena, apesar de não ser percebida nos fenótipos da população da Baixada Fluminense, de uma forma geral, a gente tem uma população muito diversa. Você tem um povo na Baixada Fluminense que é a cara do Brasil, porque você não identifica esse indivíduo de Nova Iguaçu apenas olhando para ele. Você tem gente aqui de todos os lugares, mas nós conseguimos pôr à vista a ocupação do território pelos povos indígenas, pelos povos originários, através da toponímia, né, os acidentes geográficos, os bairros, ruas, lugares que se chamam a partir de nomes indígenas, como Jacutinga e Cabuçu. São nomes de duas localidades muito importantes aqui em Nova Iguaçu, né? Cabuçu tem toda uma história de ocupação de fazendas, né? A Fazenda Cabuçu. E Jacutinga é um aldeamento de Santo Antônio de Jacutinga, né? Que teve um aldeamento que gera o distrito que hoje é o distrito sede, mas que antes ficava ali mais às margens dos limites atuais de Nova Iguaçu com Belfor Roxo.
é um entroncamento entre Nova Iguaçu, Belfort Roxo e Mesquita. Nós temos acidentes geográficos como o Tinguá, o Jericinó, a Baixada Fluminense e Nova Iguaçu principalmente, é uma grande área de planície com um costão de uma serra de um lado, que é a Serra do Jericinó, que é muito conhecida por Serra do Vulcão também, ou Serra do Madureira, do lado do Rio de Janeiro conhecido por Serra do Mendanha, né? É tudo uma serraria só, serraria no sentido de série de serras que vão se conectando e que dividem o Rio de Janeiro lá em Deodoro para a Baixada Fluminense. Você vem de Deodoro e vai para Anchieta, você vem para Nilópolis, seguindo essa margem, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, tudo é a Serra do Jericinó. Pelo lado de lá, você segue pela atual Avenida Brasil, vai sair em Campo Grande. Então você tem ali uma reserva ali do Mendanha, né, conhecido pela face da serra, a face carioca, conhecida por Serra do Mendanha. No outro lado da planície da Baixada Fluminense, nós temos a Serra do Tinguá, né? E é uma grande muralha que vai se conectando e a gente começa lá nas Araras, vem essa Serra do Mar, né? Essa serra que vai ser característica dessa geografia do Rio de Janeiro, e o Tinguá é um acidente geográfico bastante marcante na região. Ele tem 1.627 metros de altura e hoje é uma das maiores reservas de Mata Atlântica do país, ocupando milhares de hectares e abrigando fauna e flora nativas de Mata Atlântica, uma verdadeira riqueza na Baixada Fluminense. Outros exemplos de toponímia também é Guandu, Ipiranga e Iguaçu, que são rios do perímetro iguaçuano, né, desse território atualmente iguaçuano, que ou saem como o Guandu na Baía de Sepetiba, ou saem como o Iguaçu na Baía da Guanabara, né? Nós temos aqui um registro feito pelo europeu, né, de uma família tupinambá, tupinambôs, né? A gente tem a grafia desses povos muito diversa, dependendo de quem eles registrou. E aqui em cima, deixa eu ver como é que eu faço, aqui em cima, essa ave, né, que tem essa crista branca, né, e penugens brancas nas asas, é a jacutinga. Jacutinga, ingá é branco. Então é um jacu, é uma ave bastante disseminada na Mata Atlântica. Era mais, né? Hoje está bastante ameaçada, mas que se espalhava por todo o território. Uma ave de grande porte, ela tem o tamanho de um galináceo, né? Então é uma ave de grande porte, de voo curto, que tinha suas penas utilizadas, né, nos vestimentas, nos cocários, nas suas indumentárias, pelos povos tupinambás. E, particularmente para Nova Iguaçu, a ave identificou um grupo, né? Por isso a população aqui, chamada jacutinga, talvez pelo uso das penas, talvez pelo consumo da ave, né? Eu não conheço esse aspecto antropológico e acredito que seja um tema interessante para quem tenha curiosidade, mas está aí os tupinambás e a ave jacutinga, para quem tivesse curiosidade, né? Ela que é a pipiri jacutinga, seu nome científico. Essa ocupação que vai se dar aqui, ela avança lentamente nos séculos XVI e XVII. Quando eu falo avança lentamente, eu estou me referindo a aspectos demográficos, né? A colônia do Brasil não vai ter um número expressivo de população no início da colonização, sobretudo porque os portugueses
não encontraram exatamente as riquezas que eles imaginavam que encontravam logo no início da colonização e praticaram muito extrativismo. Aqui na Baixada da Guanabara, Baixada Fluminense, ainda tinha as ameaças, né? O Rio de Janeiro não era a capital ainda, né? E a coroa estava mais atenta ao Nordeste, que já tinha, logo depois começa a cana, né? O plantio de cana, depois da extração de madeira, das riquezas naturais vegetais, começa a produção agrícola, né? De exportação. E aqui ficou a região atual do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, demorou a ser considerado importante até o século XVIII, porque os franceses ameaçavam, principalmente os corsários franceses, começaram a ameaçar bastante. A França Antártica foi um projeto do governo francês de ocupar as Américas, e o Rio de Janeiro chegou a ser invadido 2 vezes no século XVIII, uma em 1711 e outra em 1712. O Rio de Janeiro chegou a ser sequestrado por um corsário que cobrou para liberar a cidade para o governador, né? Isso é uma história do Rio de Janeiro que a gente não vai abordar, mas a ocupação, ainda que demograficamente baixa, começa a acontecer, sobretudo utilizando-se dos rios para fazer uma navegação fluvial com embarcações chatas de fundo plano, né, para penetrar esse território, ocupar suas margens dos rios, né. Uma das ocupações mais antigas vai ser o Mosteiro do São Bento, a Fazenda de São Bento, que hoje fica no município de Duque de Caxias, mas que pertencia tudo ao termo que vai ser o termo da Vila do Iguaçu. Então você vai surgir por uma divisão eclesiástica, né, as freguesias, porque se a coroa não estava tão interessada no território, a igreja estava, e a ocupação eclesiástica se dá nessa divisão territorial. Ela segue muito a lógica religiosa. Então a gente vai ter freguesias como Piedade do Iguaçu, Marapicu, Santo Antônio de Jacutinga. Elas sempre vão levar a construção de igrejas, de capelas, né, ao longo do século XVIII. A gente vai ter Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu em 1917, Santo Antônio de Jacutinga em 1955, Nossa Senhora de Marapicu em 1759, só para a gente ter ideia da ocupação espacial em campos bem distantes uns dos outros, né? Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu está onde hoje é próximo o município de Tinguá, o bairro de Tinguá, entre Tinguá e Vila de Cava, enquanto Marapicu está na outra extremidade, para o lado de Cabo Sul. Já Santo Antônio de Jacutinga fica aqui, mais próximo à linha férrea, né? Mais próximo ao centro de Nova Iguaçu. Então essa ocupação vai se dar lentamente. Porém, quando o século XIX se aproxima, vai haver uma alteração da dinâmica econômica, sobretudo porque com a descoberta das pedras preciosas e do ouro nas Minas Gerais, o Rio de Janeiro, que antes ainda do 19, perdão, vai se tornar capital da colônia. O Rio de Janeiro vai receber o ouro e tanto a produção aurífera quanto as pedrarias valiosas vão ser quintadas no Rio de Janeiro. Então vão ser abertas uma quantidade significativa de estradas ligando o sertão da colônia, que a gente conhece hoje como Minas Gerais, Diamantina, Ouro Preto, né, todo esse território que a gente já conhece
como as zonas de mineração, com a capital. Só que, como eu já falei lá atrás, nós temos a Serra do Mar. O fundo da Baía de Guanabara é plano, mas tem a Serra do Mar, um contraforte imenso, inexpugnável em alguns pontos. E aí os portugueses, aliançados com alguns indígenas que conheciam bem o território, vão traçar rotas que levam meses de viagem. A primeira variante vai vir pelo sul do estado, pelo sul da província, vai descambar, vai descer Serra Abaixo, vai fazer o escambo desse material pela serra, mas numa estrada que era menos acidentada do que aqui próximo, não tinha estrada, saindo em Paraty, e de Paraty vai fazer navegação de cabotagem ali na Bahia, do entorno da Ilha Grande, depois Baía de Sepetiba, parte da Oceânica do Rio de Janeiro, até chegar à cidade. E isso era alvo de muitos ataques de piratas, né, corsários. A perda, os roubos no caminho era grande, o deslocamento era muito sacrificante, e a coroa que tinha pressa em arrecadar esse recurso. E a fazenda real era na cidade do Rio de Janeiro, para mandar qualquer coisa e para receber qualquer coisa, dado o pacto colonial, a coroa demandava que isso passasse pela fiscalização do poder central, que ficava na cidade do Rio de Janeiro. A fazenda ficava ali perto do CCBB atual, no centro do Rio de Janeiro, alguma coisa naquela região. Então, em algum momento a gente vai ter uma demanda para que a estrada que liga o interior à capital, ainda não é a corte, seja feita mais curta. Vão abrir várias variantes, né? São chamadas variantes da estrada do comércio, da estrada real, perdão. Até que em 1811, já com a corte no Brasil, vai se abrir um estudo e vai abrir-se a permissão, vai se dar permissão para se abrir a estrada do comércio. A obra começa em 1812, depois ela vai ser calçada na década de 40 pelo engenheiro Jacó Conrado Niemeyer, né? Essa estrada do comércio, ela basicamente encurta essa viagem para pouquíssimos dias, ligando a capital ao fundo da Baía de Guanabara pelo Rio Iguaçu, chega na localidade da Piedade, da freguesia da Piedade do Iguaçu, de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, e ali inicia a estrada. Essa estrada vai cruzar o Tinguá. O alto do Tinguá, o pico do Tinguá está a 1.600 metros, mas há em algum ponto um platô a cerca de 800 metros. Nessa localidade vai surgir uma freguesia durante o século XIX, freguesia de Santana das Palmeiras, vai ser um pouso de tropeiros, e de lá você atravessa para o lado que hoje é Miguel Pereira, vai a Vassouras, vai até o Bade, no limite entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, até a fazenda Ubá. Depois atravessa para Minas Gerais e você vai até Diamantina, vai até os destinos da produção aurífera. Essa produção aurífera, obviamente, ela vai se tornar escassa, e a própria estrada do comércio vai ter que ser reinventada e vai começar a escoar. Na verdade, quando ela fica pronta, o ouro já não existe uma profusão tão grande, só que o café começa a se tornar importante no Vale do Paraíba. E aí nós vamos ter a estrada se tornando um caminho, vai ser o canal de escoamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba para o porto do Rio de Janeiro. Isso já é império, primeiro reinado, segundo reinado. Isso vai durar até o momento em que a cidade a dinâmica de transporte vai mudar. Eu vou falar um pouquinho antes
da criação da própria vila, né? Porque a Estrada do Comércio vai produzir uma dinâmica econômica tão importante para Iguaçu, para essa piedade do Iguaçu, que em 1833, tem um equívoco aqui no slide, 1833, a Vila do Iguaçu vai ser criada, né, numa reforma administrativa da coroa, e ela vai ter uma duração curta, vai ter uma extinção em 35, depois vai se retomar em 36, mas o importante é que a dinâmica econômica do escoamento do café vai ser tão forte que a sociedade iguaçuna vai conseguir estabelecer uma vila no fundo da Baía de Guanabara. Haviam outras, né? Magé é bem mais antigo, né? E a partir de 1836, de forma definitiva, Iguaçu será uma vila, né? Nós temos aqui nessa imagem, né? Essa imagem aqui, eu tenho uma fotografia feita por mim, nesse detalhe eu estou dentro do cemitério da Irmandade dos Homens Pretos do Rosário, é uma irmandade do fim do século XIX, salvo engano esse cemitério é 1875, e no meio das duas colunetas, né, que era o portão do cemitério, nós estamos vendo a torre sineira da capela, né, da igreja da Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Só sobrou a torre, a igreja foi arruinada, demoliu-se, né, arruinou e desmoronou, mas esse aí é o embrião originário da Vila do Iguaçu. O porto está a poucos metros dessa localidade, é o local de nascimento da Vila do Iguaçu, né? 1933 está ali, o erro digital de digitação imperdoável, mas a gente vai falar, né, do centenário da vila ou algo mais. Na hora de produzir acabei pensando na data equivocada, mas vamos avançar um pouco. Esse cemitério que a gente acabou de ver, a torre da igreja, era uma vila viva, pujante, com deslocamento de tropas de animais, serra acima e serra abaixo, a entrada de produtos vindo da Europa, pessoas, visitantes, viajantes, né, que passaram pelo Brasil, conhecendo, fazendo as missões de conhecimento do país, né, do território nacional, passaram pela Vila do Iguaçu, né? O próprio Dom Pedro II, esteve na Iguaçu, fez uma doação para a construção do chafariz, né? Está fazendo, salvo engano, 167 anos que Dom Pedro II teve na Vila do Iguaçu, no ano de 2025, e uma mudança muito importante vai acontecer, e essa vila vai deixar de ser relevante, economicamente relevante, que é a fundação, né, a inauguração, primeiro, da primeira ferrovia brasileira lá em Mauá, vai trazer para o Brasil a tecnologia dos trens. E isso em 1854. 1854, 30 de abril, é o dia, inclusive, que se usa para comemorar o Dia da Baixada. Depois, por conta da demanda do café, né, principalmente, vai se abrir o que a gente conhece hoje como Estrada Central do Brasil, Estrada de Ferro Central do Brasil, era a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que vai ser inaugurada em março de 58. Ela vai, né, ter um trecho que vai até Iguaçu. Lembrando, Iguaçu era um território imenso. O que hoje é Japeri pertencia a Iguaçu, então o trem vai até Japeri, né? Depois vai ser expandido até Paracambi, que era Macacos, né? Já no início da década de 60. De lá, serra acima, vai se conectando com o Vale do Paraíba, né? E eu tenho um registro aqui, né, aqui no slide, eu tenho dificuldade aqui para lá, apontando aqui do meu lado na imagem. Essa é uma fotografia feita pela minha mãe, Dona Maria Madalena Batista. É uma fotografia feita de um edifício Lúmina,
E a gente tem aqui no centro da fotografia, né, a linha férrea, o trem, a matriz de Santo Antônio de Jacutinga, e atravessando a linha férrea nós temos a Passarela Caracol. Eu acho que não tem uma pessoa de Nova Iguaçu que não conheça a Passarela Caracol, por a sua característica de subir dando voltas para atravessar a linha férrea. É muito famosa porque quando o pessoal está na passarela e o trem passa, ela vibra bastante. Tem muita gente que tem medo e tal. É um ponto simbólico da cidade, assim como a própria linha férrea. Essa linha férrea vai produzir um deslocamento, né? Tudo que existia em Machambomba, na Vila do Iguaçu, vai começar a migrar para perto do trem. O trem é o progresso, o trem é o futuro, o trem é o que há de mais moderno. Então as pessoas ricas da época não vão querer ficar longe do progresso, vão querer estar próximo daquilo que é moderno, que é futuroso. Ao mesmo tempo, o trem vai carregar riqueza, né? O território da Vila do Iguaçu vai deixar de ser importante para escoamento do café. E isso vai diminuir o fluxo de pessoas, e isso diminui o fluxo de dinheiro. E o dinheiro transporta massas humanas ao longo da história da humanidade. Nova Iguaçu não é diferente. Então nós temos aqui em cima, a mesma localidade, a mesma foto. Eu fiz antes da reforma, foi feita recentemente uma reforma lá no cemitério, na Torre Cineira da igreja de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu. Ela se arruinou, isso é uma foto dela arruinada. E mais acima, um pouquinho, uma curva do rio assoreado, sendo limpo por populares ali, não tenho certeza das pessoas ali, mas pessoas que precisavam do rio para se deslocar de embarcação. O rio, ao ser deixado o transporte fluvial, vai deixar de ser cuidado às suas margens. Então vai ter derrubamento de árvore, a árvore vai ficar ali, vai ter assoreamento. E como não vai ter mais deslocamento de riqueza, fluxo de riqueza, esses territórios que estavam sendo cuidados, cultivados, vão ser retomados pela natureza. A natureza da Baixada Fluminense é território de alagamento, porque é muito próximo da Baía de Guanabara. Quando a maré sobe e a Baía de Guanabara enche, as águas do mar recuam dentro do rio. E se há chuvas, como as chuvas de verão são bastante fortes aqui no território, o nível do rio transborda, ele transborda e forma pântanos nas suas margens. Essas áreas pantanosas vão se tornar problema de saúde, porque a chegada do colonizador com uma população escravizada, né, vai ocupar o território com outras culturas, vai mudar a dinâmica da natureza, vai desmatar para usar a madeira para todos os fins necessários para a civilização e vai introduzir doenças que não existiam aqui, né? Mosquito, como o mosquito da dengue, ele é um vetor de grande quantidade de doença. Hoje é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Então você vai ter aqui doenças que já eram nativas e hoje doenças que não eram nativas vão ser agravadas por essa antropomização do território, né? A ocupação de um território que antes era ocupado de uma forma menos agressiva pelas populações nativas, né? Então a freguesia da Piedade do Iguaçu, a população vai migrar para a freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, que fica às margens da linha férrea. A estação Nova Iguaçu não existia, existia uma estação Machambomba, porque havia uma fazenda Machambomba. O arraial de Machambomba vai começar a crescer, se desenvolver. E aí a gente vai ter a transformação de um lugar que era um arraial, um lugar afastado de tudo,
no novo centro. E agora, definitivamente, né, pelo menos até agora, o definitivo centro da cidade que a gente conhece hoje como Nova Iguaçu, né? Então eu vou trazer aqui esse mapa, é uma planta da fazenda Machambomba, né? Esse perímetro que está marcado ali não tem nenhuma característica do que a gente conhece hoje como cidade de Nova Iguaçu. Era uma fazenda, uma propriedade agrícola. Em 1889 vai ser proclamada a República. Nós vamos ter a definitiva mudança administrativa, né, de Machambomba se tornando a capital, a sede do município em 1891, e aí ele vira vila e sede do município, né, Jacutinga, né, Machambomba, Jacutinga, né, a antiga freguesia Santo Antônio de Jacutinga. E nas últimas décadas do século XX, começa a chegar em Nova Iguaçu os primeiros pés de laranja. Parece uma bobagem, mas é uma informação importante, porque a citricultura vai ser uma empresa muito importante, né? Vai ser a empresa agroexportadora que vai ser a mola da economia durante 2 décadas, 3 décadas do século XX. É um capítulo que a gente vai ver agora. Então, as origens da citricultura são no fim do século XIX, não significa que já tinha agroexportação, não é isso que a gente está dizendo, só que vai ver que o território aclimatou bem essa frutífera e no futuro ela vai ser levada em consideração. Então, a gente vai entrar no século XX e vamos observar a seguinte imagem. Todo esse território é Nova Iguaçu, né? Todo esse território era Iguaçu, compunha Iguaçu, Vila do Iguaçu, Duque de Caxias, São João, Nilópolis, que se emancipam na década de 40, Japeri, Queimados, Belfor Roxo e Mesquita, que se emancipam na década de 90 do século XX. Então tem marcadinho ali com setas, né? 1943, Caxias se emancipa, levando consigo São João. São João emancipa de Caxias em 47. 47 também se emancipa Nilópolis de Nova Iguaçu. Em 90 se emancipam Belfor Roxo e Queimados. Em 91 Japeri. Em 99 Mesquita, que é a caçulinha, né, da Baixada Fluminense junto com Seropédica. Então a gente tomou a liberdade de brincar com a frase cunhada pelo historiador britânico Eric Hobsbawm, que fala sobre o breve século XX. O breve século XX de Hobsbawm tem a ver com a Primeira Guerra Mundial e o fim da União Soviética. O breve século XX de Nova Iguaçu tem a ver com a mudança do nome de Iguaçu para Nova Iguaçu. Machambomba vira Nova Iguaçu em 1916. O pessoal não gostava muito do nome Machambomba. E em 1999, que é a última emancipação. Então, eu faço essa brincadeira, peço licença. Desculpa para quem não tenha humor suficiente para acompanhar, mas o breve século de Nova Iguaçu é entre 1916 e 1999, onde sua consolidação territorial vai se dar. E hoje Nova Iguaçu é essa cidade aqui, né? Com uma divisão que não é mais por distritos, é uma divisão por Unidade Regional de Governo, essa sigla URG, Unidade Regional de Governo. Nova Iguaçu tem hoje ainda o seu plano diretor 9 unidades regional de governo, já tem um plano diretor novo que propõe, salvo engano, 18 unidades regionais de governo, ou seja, vai fracionar mais o território, segundo o planejador, o urbanista, para facilitar a aplicação de políticas públicas. Isso a gente só vai saber na prática, quando acontecer. Já houve, né, ou já houveram, diversas divisões por distritos. Eu não vou destrinchar isso aqui nesse espaço, mas nós temos uma história de distritos. Os municípios que se emanciparam, todos eles foram distritos de Nova Iguaçu. E aí
numa expectativa de frear as emancipações, encerrou a nomenclatura de distritos. Os distritos, durante um período, eles tinham subprefeituras, e essas subprefeituras criavam figuras políticas regionais que depois lutavam, né, por emancipação ou apoiavam de alguma forma o movimento emancipatório, que ao longo do século XX foi muito pungente. Então, Nova Iguaçu hoje é esse território que nós estamos vendo na tela, era Machamboma até 1916, de 1916 passa a ser Nova Iguaçu com 2 S's, como a gente pode ver aqui, ó, Nova Iguaçu com 2 S's, e depois da reforma ortográfica da década de 40, caem os 2 S's, cai o acento agudo U, né? E aí fica Nova Iguaçu com cedilha, como nós podemos ver na grafia atual. Então, essa gravura aí, inclusive, é de 1933, por isso que eu fiquei com essa data na minha cabeça, acabei digitando errado lá atrás, né? Mas a arte por si só me ajuda. Nós temos uma imagem que recupera um classicismo grego, né, greco-romano, uma musa tocando um instrumento de sopro. Eu não sou da música, não acredito que seja uma trompa, né, uma trombeta, né? Essa musa, ela tá por sobre uma serra, né? Essa é a serra do Jericinó. Ela tem o sol atrás de si, iluminando um território coalhado, né? Do seu lado ela tem uma ânfora, na verdade um corno que saem laranjas. São imagens muito comuns na cultura grega clássica, né? É um aspecto do classicismo que se buscava dar para lugares que estavam querendo se identificar como lugares civilizados, né? Em 1933 foi feito todo um movimento para construir uma identidade em torno de Nova Iguaçu, em torno de uma cidade agroexportadora, já com a produção da laranja bastante consolidada. Então Nova Iguaçu vai inventar a comemoração dos 100 anos em 1933. Eu digo inventar porque toda data comemorativa ela é um arbítrio, né? Ela é uma escolha. A gente podia ter escolhido diversas datas diferentes para comemorar. Podia ter sido na primeira capela que foi criada, podia ter sido na primeira freguesia que foi criada, podia ter sido só depois que muda para Nova Iguaçu, mas o apelo de ter um centenário é uma data, né, robusta, que te chama a atenção. Então essa imagem, ela traz essa memória em torno da construção da identidade da cidade de Nova Iguaçu, uma identidade que vai ser no primeiro quartel e no segundo quartel do século muito vinculados, ou seja, a primeira metade do século inteiro, muito vinculados à produção citrícola. Vejam bem, eu disse anteriormente que lá no fim do 19 chegam os primeiros pés. Quer dizer que na década de 1900, na década de 1910, até a década de 1920, Nova Iguaçu não é uma potência agroexportadora. Mas ao longo da década de 1920, na década de 1930 e com certeza até meados da década de 40, Nova Iguaçu vai viver, vai produzir, vai respirar a produção citrícola. Mas isso não se dá de forma homogênea. Isso se dá aos pés da Serra do Madureira, na Serra do Jericinó, até uma determinada porção. A porção iguaçuana mais próxima do Rio de Janeiro, que a gente vai identificar próximo da Pavuna, São João de Meriti, vindo pela linha férrea para cá, para Nova Iguaçu, até Nilópolis, e indo em direção ao fundo da Baía de Guanabara, entrando para Caxias, né, onde a gente vai ter hoje o Washington Luiz, ela não vai ter a produção da citricultura naquele campo. Nós vamos ter esse perímetro aqui, que é de Mesquita até Cabuçu, seguindo a linha férrea, abrindo a linha férrea, se afastando em direção à serra,
se afastando da linha férrea, entrando em direção à Serra do Madureira, né? Todo esse perímetro vai ser ocupado com citrícola, continuando pela linha férrea. A outra margem da linha férrea, entrando na Baixada em direção ao que é hoje Santa Rita, Austin, né? A estrada de Santa Rita, a estrada do Tinguazinho, esses perímetros todos serão ocupados com a produção citrícola. Isso até Queimados. Subindo de Queimados para lá, a citricultura já declina. Então, quando se fala que Nova Iguaçu é a laranja, tem que se estudar que perímetro é esse da laranja. Isso é uma memória, isso não é uma história. Não são fatos de que toda Nova Iguaçu produziu laranja. Existe um perímetro em que isso se dá e existe um perímetro em que isso não é verdade. Isso é tão forte para Nova Iguaçu que durante os anos 30 nós vamos ter um forte movimento de industrialização dessa produção agrícola. Esse registro fotográfico foi cedido por um amigo, o artista Marcelo Borg, da família do engenheiro. Seu avô Borg também foi inventor e produziu essa planta de separação de frutos nas casas de empacotamento de frutas. Chamavam-se packing houses, né? Casa de empacotamento. Você vem com todos os frutos em caixotes, em carroça, em caminhões. Quem tinha dinheiro para comprar caminhão, a gente está falando do início do século XX, e elas vêm para casa, para galpões, onde antes eram manualmente limpas e selecionadas, depois a mecanização. Então a gente tem a história da indústria da mecanização, da indústria alimentícia, né, brasileira no território iguaçuano. Acho que é um fio aí de novelo para ser puxado, né? Você tem inventor, você tem investimento, intervenção do Estado, é um grande filão para ser investigado por monografia, dissertação, tese. Trabalhos a serem feitos não faltam, a gente já está no século XX. Nós vamos ter, durante essa década de 30, uma efervescência econômica, mas também social, política e cultural. Nesse registro fotográfico nós temos, assinando o documento, ninguém menos que Getúlio Vargas. Essa é a pedra de lançamento da obra de construção de um hospital. Hoje pode parecer muito simples, mas a construção de um hospital no início do século XX era um evento bastante marcante. Então nós temos nessa fotografia Getúlio Vargas de chapéu assinando o documento. Atrás à direita de Getúlio Vargas, o senhor Sebastião Arruda Negreiros, prefeito interventor de Vargas, nessa foto de 1931. E à esquerda, atrás desse senhor negro, tem uma mulher de chapéu, e atrás do lado da mulher de chapéu, olhando para a fotografia, tem um senhor de bigode, que é o capitão Silvino Azeredo, que é o fundador do jornal Correio da Lavoura. O jornal Correio da Lavoura, que até hoje funciona, é uma fonte fundamental para estudar a Baixada Fluminense e Nova Iguaçu principalmente, será o canal de campanha para a construção desse hospital, que vai ser inaugurado em 1935. Então, por isso que eu quis chamar a atenção para essa figura que está aí nesse registro fotográfico, um registro bastante marcante para a história local. Essa efervescência econômica vai produzir no iguaçuano uma demanda por uma cidade condizente com uma cidade agroexportadora. A sua capela, que é do século XIX, a igreja de Santo Antônio, que vai ser construída para receber a sede desse distrito que vira, desse município, que vira município, sede de município, depois que a vila vem para Machumbomba, ela vai ser ampliada com dinheiro da citricultura na década de 30, né?
Então, à direita nesse registro, nós temos a construção da torre. Essa torre é acréscimo numa igreja que tinha toda a característica de igreja colonial. Vocês veem que ela tem uma torre branca nessa imagem da direita, e a parte superior da torre é acréscimo. Ela vai ser aumentada e vai ser, na foto da esquerda, ela está um pouco mais distante, mas você pode verificar, tem duas imagenzinhas ao lado da torre central, são dois anjos com cornetas que vão ser acrescidos nessa obra. E dá para ver que já está o relógio, né, da Catedral de Nova Iguaçu. Vai se tornar catedral na década de 60, quando recebeu o bispado. Ainda era apenas igreja matriz nessa época, né? Então, o dinheiro da citricultura vai produzir hospital, vai produzir indústria, né? A indústria agroexportadora, mas é mecanização da produção agrícola. Desculpa. E vai ter também aí reflexo na vida religiosa, que é um aspecto importante da vida cultural. Mas o registro histórico, memória e identidade de Nova Iguaçu costuma ignorar a sua população. Uma população que trabalhava na citricultura nas condições que a gente pode ver nesse registro fotográfico, um registro bastante raro, muito icônico para mim, né? Eu chamo essa foto de catador de laranjas anônimo. É um registro que chegou até mim num momento que eu nem consigo determinar, mas onde a gente tem um indivíduo com um chapéuzinho, aparentemente um chapéu de palha, né? Uma camisa de botão aberta, uma bermuda que, ao que me parece, é uma bermuda que já foi uma calça, que já rasgou e aí já dobrou, fez uma bainha, né? Esse indivíduo está trabalhando descalço, coletando laranjas. O plantio da laranja basicamente era feito em encosta de morro, né? A laranja gosta muito dessa questão da encosta do morro. A laranja tem espinho, tem fruto. Para catar o fruto você tem que botar a mão na árvore, fura a mão, os pés estão desprotegidos, né? Esse indivíduo não tem botas, não tem luvas. Esse indivíduo, eu não sei se vocês conseguem fazer a análise dessa fotografia como eu faço. Toda vez que eu vejo essa fotografia, eu penso no peso desse balaio. Esse é um balaio trançado, provavelmente de taquara, bambu, né? Não é de vime. O balaio é grande. Esse indivíduo, que é um cidadão, né, masculino, médio, com traços de nordestino, ele um homem médio, 1,65 m, 1,70 m, seus 65, 70 quilos. Ele está com um balaio que não tem menos que 200 frutos. E o fruto da laranja tem um peso aproximado de 150 a 180 gramas. Não façam os cálculos. O peso que esse homem carrega, morro acima, morro abaixo, numa plantação que tem espinhos, que tem pedra, descalço, que pode ter cobra, pode ter um animal peçonhento. Esse homem que está na foto, ele é a expressão da produção citricultora que Nova Iguaçu esquece. Nova Iguaçu tem uma memória histórica constituída em cima do nome dos exportadores, de alguns exportadores, não de todos. Quando vai falar dos exportadores como o senhor Madeira, que é um homem negro, você não vai encontrar ele na produção de memória histórica regional. Você vai lembrar do Baroni, né, que tem nome de italiano. Você vai lembrar de Soares Melo, que tem nome de português. Qual é o nome desse homem? Quais são os homens e as mulheres, os anônimos, as crianças, né, migrantes de vários lugares do Brasil, e como mostra Carlos Eduardo Costa no seu estudo, migraram também
das fazendas de café do Vale do Paraíba para a Baixada Fluminense, uma população que hoje é majoritariamente negra, né? Então é uma população esquecida. Eu vou avançar um pouquinho, mas deixa essa reflexão. No fim da laranja, o ocaso da laranja vai ser um processo bastante duro para a elite iguaçuana, vai gerar bastante comoção. Até hoje é uma memória bastante sofrida para uma parcela grande. Essa imagem é da década de 40, de dezembro de 1940, e mostra o centro da cidade de Nova Iguaçu, a rua que margeia a linha do trem, onde tem mais adensamento demográfico. Tudo afastado já são laranjas, tá? Já são plantações de laranja. Bem, para quem não está entendendo, essa rua central, a transversal à linha férrea, é a Dom Valmor, Barro Júnior, né? Então a gente tem o centro mesmo da cidade de Nova Iguaçu. Quando Nova Iguaçu deixa de ser agroexportadora, ela vai explodir demograficamente, porque entre os anos 40, no fim dos anos 30 já tem alguns loteamentos, mas nos anos 40 e nos anos 50, como Sonali Souza nos mostra, Nova Iguaçu vai explodir num processo loteador que vai dar nisso aqui. Vejam a imagem do centro de Nova Iguaçu antes, e esse é um registro do Google Maps da cidade de Nova Iguaçu agora. Você consegue identificar ali a linha férrea, você não consegue identificar de forma simples, tem que dar um zoom para ver a Dom Valmor, né? Fica fácil de identificar pelo cemitério, que é essa parte central, tem um ícone verde aí, próximo do cemitério, essa parte central. Na parte extrema esquerda, para quem quiser se referenciar e não tiver entendido a imagem, está o shopping o pessoal conhece como Shopping da Pedreira, é o Shopping Nova Iguaçu, que Nova Iguaçu se vulgarizou chamar de Shopping Novo, mas que já tem 9 anos. Esse loteamento, e já, como eu disse, né, já no fim da década de 30 já está sendo promovido, difundido, divulgado. Nova Iguaçu, uma rara oportunidade de comercializar. Você vê aí nessa imagem, tudo que você vê na imagem é simbolicamente importante. O trem é um trem eletrificado, tá? A eletricidade é algo futuroso. Todos esses morros estão pontilhadinhos, são plantações de laranja. No centro de Nova Iguaçu, nós temos uma área urbaninha pequena, Austin, uma área pequena, e depois, né, você só vai ter urbanização, segundo o croquis, lá em Cascadura, em Deodoro, alguma indústria, né, mas para lá tudo fazenda. Então, é uma rara oportunidade. São terras que vão valer ouro, né? Uma propaganda da agência loteadora no Jornal do Brasil. Então, vale a pena investir no marketing, né? E aqui a gente tem a planta da cidade, uma planta de um loteamento, né? Esse loteamento é de 1949. Você vê que tem lotes de tamanhos os mais variados, desde lotes pequenininhos até lotes que são grandes chácaras, né? Então eram fazendas, chácaras enormes que se fracionavam em bairros que tinham divisões de ruas. Então tive o prazer, a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Nova Iguaçu e consolidar uma parceria com a Rural através do CEDIM, e nós digitalizamos essas plantas. Então essas são fontes que estão preservadas. Então a ocupação urbana de Nova Iguaçu, que já tem alguns estudos, pode ser melhor investigada, deve ser melhor investigada através de seus loteamentos. Acho que é um convite conhecer o CEDIM, conhecer o RIMA, né, o repositório de imagens que o CEDIM alimenta através do seu trabalho, aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui mais uma, né, para encerrar essa perspectiva do loteamento, mais uma peça, né, aqui da empresa Normandia
Essa Companhia Normandia, ela tinha uma porção de terra que iniciava na Serra do Jericinó e ia parar perto do Tinguá. Vocês não têm ideia do tamanho desse território. São 300 milhões de metros quadrados que esses indivíduos estavam começando a vender como um sonho de terra própria, casa própria, né, na década de 50 já. Então, é para dar uma dimensão de que a citricultura dominou a primeira metade do século e domina a narrativa até hoje, mas a duração dela na prática, década de 20, 30, década de 40 é o seu declínio, apesar da produção seguir durante a década de 50, mesmo após a guerra. Só que as políticas de Estado indicaram para Nova Iguaçu um destino diferente do que a produção agrícola. Nova Iguaçu seria o lugar que receberia a população que o Rio de Janeiro não tinha condições de receber, segundo a perspectiva da época, né? A gente tem, a partir da década de 40, 50, 60, uma chegada de população que Nova Iguaçu vai sair da década de 20, de cerca de 20 mil, 25 mil, 30 mil habitantes. E em 1970, Nova Iguaçu vai passar de 1.100.000 habitantes. Esse dado demográfico ele é tão importante e tão pouco percebido, tão pouco compreendido, mas a gente precisa dizer que você sai de uma cidade totalmente rural e agrária para um adensamento humano maior que muita capital. A maioria dos capitais do Brasil não tinha 500 mil de habitantes nessa época. Então Nova Iguaçu vai se tornar em algum momento a 6ª, ou 7ª, 8ª cidade mais com maior densidade de população do país. Isso vai forçar na década de 40 a emancipação de Caxias, que vai levar São João de Meriti em 47, sai Nilópolis de Nova Iguaçu, levando uma porção demográfica bastante significativa, porque São João de Meriti, como vocês vão poder ver no vídeo do Vinícius, é o considerado formigueiro da América Latina, né? Então você tem uma questão muito grande. Essa questão fundiária vai atender migrantes do país que vêm para o sonho de morar no Sudeste. E a gente vai ter uma pressão muito forte no Nordeste por conta das secas, mas vai ser montada uma indústria em torno da migração. Venda de loteamento, organização de políticos em torno disso, como Tenório Cavalcante, que vai facilitar a vinda dessas pessoas para morar na Baixada Fluminense. E aí Caxias e Nova Iguaçu para ele é tudo território comum, né? Então o abandono da lavoura vai dar, o abandono não por uma vontade, mas porque a demanda e conjuntura política, social e econômica vai dar para Nova Iguaçu uma perspectiva de enriquecimento de uma elite através da exploração fundiária e uma população pobre nas margens do território. Então o tempo de ouro dos Laranjais, né, esse perímetro urbano de Nova Iguaçu recebeu muitas benfeitorias. Isso vai expulsar a população pobre, o centro de Nova Iguaçu vai ser gentrificado, enquanto regiões como Quilômetro 32, Cabo Sul, Austin, Santa Rita, Miguel Couto, para ficar em alguns exemplos, vão ser historicamente esquecidos, sem saneamento, sem fornecimento de água, sem oferta de escola, sem oferta de posto de saúde. Vai ser uma verdadeira concentração de investimentos, replicação de investimentos públicos no Distrito Sede. Essa replicação de investimentos no Distrito Sede vai ser um dos motores para as emancipações que se bem sucederam na década de 40
e vai ser também um dos motores para as emancipações dos anos 90. Todas as reivindicações da população estão em torno dessa má prestação de serviços, que a cidade de Nova Iguaçu, o distrito sede, não divide os investimentos públicos com os distritos, com as fímbrias do município, as margens do município. Então, entre 40 e 90, entre 1940 e 1990, a população vai ter momentos de maior ou de menor pressão. E quando a pressão é menor, não é porque a população está satisfeita. É porque no meio de tudo isso, a gente vai ter uma ditadura militar. Então, essas transformações que se sobrevieram à laranja, elas vão estar acompanhadas por uma forte explosão demográfica e fracionamento do solo. Então, ela vai ser, por um contexto, por conta da rodovia Presidente Dutra, vai ser um canal de industrialização. A cidade de Nova Iguaçu vai receber uma industrialização que vai conhecer uma expansão no fim da década de 40, vai crescer bastante na década de 50, década de 60 vai manter uma estabilidade, década de 70 mantém a estabilidade e, como todo o Rio de Janeiro, vai perder força nos anos 80. Então, o Rio de Janeiro, como estado, perde força nos anos 80. O Rio de Janeiro vai receber, e o estado do Rio de Janeiro vai receber, e Nova Iguaçu, estando no Rio de Janeiro, no momento que é Rio de Janeiro, vem a década de 60, Brasília vai embora, vai ser inaugurada e a capital vai embora para Brasília. O Rio de Janeiro fica como estado da Guanabara e Nova Iguaçu fica no grande Rio de Janeiro, antiga província do Rio de Janeiro, e a capital fica em Niterói. O que aumenta a dificuldade dos serviços públicos estaduais chegarem aqui, porque é um período anterior à ponte Rio-Niterói. Para o governo do estado atuar aqui, você tem que dar a volta à Baía de Guanabara, na antiga Rio Magé. Então, um grande perímetro do estado do Rio de Janeiro vai estar à mercê da administração local. Nos anos 50, está crescendo a indústria, está crescendo o número de operários, os serviços vão crescer, isso vai gerar um fortalecimento da organização associativa, esse documento na tela é um pedaço de uma carta escrita pela Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu, na década de 60, por um general da ditadura militar. Diz que Nova Iguaçu conta com um parque industrial bastante importante, concentra a massa operária bastante elevada, que trabalha com a indústria e comércio na região. Isso, é uma associação de classe comercial e industrial falando com o ditador da ocasião, Mas eles, mesmo os industriais, mesmo os comerciários, estão se queixando que a Baixada Fluminense é a grande esquecida dos poderes públicos, e que a imprensa, de um modo geral, só divulga o lado negativo da Baixada Fluminense. Ou seja, não é uma percepção apenas dos de baixo. A elite também se sente desprivilegiada quando se fala de política pública para a Baixada Fluminense. Mesmo a Baixada Fluminense, como já destaquei, não existindo administrativamente. Porém, nos anos 60, Nova Iguaçu vai explodir em obras. Você vai ter o primeiro shopping em Nova Iguaçu sendo construído nos anos 60, edifícios sendo construídos nos anos 60. Na época, edifícios com 10, 12 andares eram edifícios, verdadeiros arranha-céus para a ocasião. Hoje nós passamos por uma outra experiência. Então, isso é iniciativa privada. Durante a ditadura militar, teve uma expansão da empresa imobiliária, da indústria imobiliária muito grande em Nova Iguaçu, construção civil, e esses dois prédios à esquerda tem salas comerciais e apartamentos residenciais, e esse grande recorte do Super Shopping Center, Nova Iguaçu conhece esse prédio como o Center. Tinha cinemas, salas comerciais,
bares, restaurantes, previsão de ter um parque de diversão dentro do próprio center e 15 andares residenciais. Era uma experiência que Nova Iguaçu, dos anos 60, né, está trazendo um modelo de construção muito típico dos Estados Unidos, né, onde o lazer e a moradia está tudo no mesmo lugar. A pessoa poderia descer do seu apartamento e trabalhar nas salas comerciais e voltar sem pegar o carro, aliás, né, sem sair do próprio edifício. Uma vida completa. E a administração municipal também, construção municipal e estadual, construção de um viaduto, o primeiro viaduto da cidade, né, que é o viaduto João Munch, fica bem ali do lado da rodoviária de Nova Iguaçu, e à esquerda ali a construção um pedaço da foto é a construção da rodoviária Arruda Negreiros, e do lado a obra já pronta, né? Então a rodoviária Arruda Negreiros, que ficou onde hoje é o camelódromo de Nova Iguaçu. Ali era a rodoviária e em cima da rodoviária tinha salas da administração municipal. A Prefeitura de Nova Iguaçu funcionou ali entre 1967 e 1979 e 80, quando foi construída a atual Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu passou pela ditadura Vargas, com prática política bastante ativa, mesmo tendo a administração municipal nomeada pelo interventor, porém, durante o período Vargas e depois, durante a ditadura militar, nós vamos ter um grande movimento por terras na Baixada Fluminense, e um movimento muito importante vai ser o de Pedra Lisa. Vocês vão poder ver isso melhor no vídeo sobre Japeri. Eu deixei de abordar esse tema porque tem uma pessoa que vai abordar, que é a Adriana Maria, vai abordar esse tema mais detalhadamente, mas não poderia deixar de dizer do senhor Braulio Rodrigues da Silva, né, grande personagem dessa história. Tá bom? Nós também temos, durante a ditadura militar, Nova Iguaçu passou por uma vida política bastante conturbada. De 1964 até 1975, ou seja, por 11 anos dentro do regime militar, Nova Iguaçu passou por 11 administrações municipais diferentes. Quer dizer, Nova Iguaçu teve 11 prefeitos em 11 anos. A média de um prefeito por ano. É claro que teve prefeito que ficou 3 meses, né? Eu, na minha dissertação, faço um estudo desse assunto. Foi o assunto que me trouxe para a pesquisa acadêmica desde a iniciação científica. Eu construí uma abordagem, uma análise em cima desse assunto e identifiquei que, enquanto o político que vencia a eleição era do MDB, ou visto de outra forma, visto como alguém progressista, que não era de esquerda necessariamente, mas de progressista, o regime militar abriu oportunidade para que, através da Câmara de Vereadores e através da legislação de exceção, qualquer denúncia derrubasse o prefeito. Aí começava uma ciranda de mandatos curtos, porque o prefeito eleito assumia, governava um pouco. O caso do Ari Schiavo, né, foi o primeiro prefeito eleito. Ele é cassado, entra o vice, aí o vice é derrubado, entra o presidente da Câmara, aí o vice entra com ação na justiça, volta, fica um vai e vem de meses, aí o presidente da Câmara assume e aí o governo federal vem e põe um interventor. Esse interventor fica até a próxima eleição. Aí tem outra eleição, o MDB vence novamente, aí vem outra denúncia, assume o vice, assume o presidente da Câmara, vem outra intervenção. Isso aconteceu 2 vezes seguidas, o mesmo modo operandi. Então, quem tiver interesse de dar uma lida nesse assunto, a minha dissertação, 11 prefeitos em 11 anos, trata sobre este aspecto. Além da prefeitura passar por essa vida conturbada, a Câmara de Vereadores foi fechada em 2 ocasiões. Numa delas, um vereador comunista, né, Ismael Ramos,
vai ser cassado. Nós temos também uma monografia que trata desse assunto, já feita. Falta ainda o estudo sobre o deputado estadual Elzio Ramalho, né? Curiosidade, Elzio Ramalho, Ismael Ramos e o Aris Quiavo tinham ligações com o trabalhismo, né? Se elegeram para os mandatos que perderam pelo PST, depois entraram para o MDB, tá? Não tenho certeza nem se Israel Ramos, agora de cabeça não lembro, se Israel chegou a precisar mudar de partido no bipartidarismo ou se perdeu, acho que perdeu antes de instituir o bipartidarismo. A capa da revista que está acima aí, que está aí no fundo dessa imagem, é uma matéria da revista Equipe, que foi digitalizada. Eu não sei se o CEDIM dispõe de todas as edições, mas tem algumas edições. Então a revista Equipe, nos anos 60, fez uma entrevista aí já nos anos 70, perdão, não é nos anos 60. Ela fala dos anos 60 nessa matéria, mas essa revista ali já é de 1979, 31 de agosto. E aí eles entrevistam o Aris Quiavo, que foi prefeito cassado, né? E aí tá uma matéria sobre esse assunto. Bom, sobre a ditadura militar, tem essa questão da política, muito grave, muito séria, mas acho que nada foi tão marcante, nada causou tanto impacto na sociedade iguaçuana quanto foi o surgimento de um movimento popular chamado MAB, Movimento de Associação de Amigos dos Moradores de Bairros, né? As associações de amigos de bairros, ou movimento de moradores de bairros, ela tem uma demanda naquelas ausências do poder público que eu falei lá atrás, os loteamentos, eles basicamente eram a derrubada total ou parcial dos laranjais que ficaram improdutivos, a aberturas de rua eram feitas basicamente abrindo uma passagem com um trator na largura de uma rua e eram entregues os lotes literalmente apenas com marcações de estacas de madeira no limite de cada terreno. Nada além disso, sem poste, sem manilhamento, sem acesso ao ônibus, transporte público, né? E mais nada. Você tinha direito a estar sob o solo que te entregaram. As pessoas vinham de condições outras, muita gente às vezes vindo da seca do Nordeste, por exemplo, ou vindo do Vale do Paraíba, né, sem nenhuma perspectiva, ou vindo do Rio de Janeiro, saindo de uma favela, né, vindo de outros estados com o sonho do Sudeste, vindo de outro lugar com o sonho de morar no Rio de Janeiro, acabavam parando nesses loteamentos e construindo, né, na metodologia da autoconstrução. Não tem arquiteto, não tem projeto, não tem licenciamento, tudo construído através da perspectiva do patriarca da família, dos vizinhos, né? Muitas histórias em que vinha construía um casebrezinho, um quartinho com um banheiro do lado de fora, depois voltava para buscar a esposa ou o filho mais velho para ajudar a construir uma casa maior. Os irmãos vinham, ajudavam aí, comprava 2, 3 terrenos, ou um terreno muito grande para a época. A média dos terrenos era de 1.800 metros quadrados, depois vai cair para 360, depois vai cair para 240 metros quadrados, né? Então, essa autoconstrução vai gerar uma cidade sem saneamento, com valas negras à porta das pessoas. As pessoas simplesmente abriam a vala e jogavam os dejetos nela, sem água, sem transporte, e isso vai se tornar insuportável nos anos 60 e sobretudo nos anos 70. E já no início dos anos 70, em alguns lugares vão começar as reuniões, lembrando que nós estamos na ditadura, que por força das leis de exceção, a reunião de pessoas era proibida para vários fins, principalmente para fins políticos. Então,
vai começar a surgir um movimento de associações de bairro. As pessoas vão se associar para quê? Para botar uma luz no poste, para abrir uma vala, para desobstruir uma vala, para fazer o poço de um vizinho, para fazer o poço que atende o bairro, para furar um cano da SEDAI que passa mais afastado para roubar água, fazer o famoso gato d'água, para puxar o gato de energia elétrica, porque não tinha eletrificação. E essas pessoas vão, no fim dos anos 70, se organizar com base no apoio das SEBs, das comunidades eclesiásticas de base. Nós temos uma série de estudos, talvez seja o tema mais estudado sobre a Baixada Fluminense, principalmente sobre Nova Iguaçu, que é a relação da Igreja Católica com o movimento da Associação de Bairros, né? Eu não vou ser um citador aqui de cada pesquisa que tem, são muitas pesquisas, mas eu vou lembrar aqui do Abner, do Gabriel, da Adriana Serafim, que pesquisam esse tema, o Ronald Apolinário. Então, a gente tem aqui uma imagem acima aí do Dom Adriano no seu escritório, ele que foi o bispo da cidade de Nova Iguaçu, que conduziu a Igreja Católica dentro de uma lógica conciliar. Nós estamos em 2025, o Papa Francisco faleceu em abril e ontem foi eleito o Papa Leão XIV. São papas considerados progressistas. O Papa Conciliar também foi considerado progressista e a partir do Concílio Vaticano II, que durou, salvo engano, 2 anos, e Dom Adriano foi bispo conciliar, a Igreja tomou a opção pelos pobres. E essa opção pelos pobres na América Latina teve um reflexo muito profundo e vai desdobrar na teologia da libertação, que nós temos diversos estudos importantes sobre esse assunto, e as comunidades eclesiásticas de base, Juventude Universidade Católica, Juventude Operária Católica, diversos movimentos que vão criar pastorais dentro da comunidade eclesiástica, né, da comunidade da Igreja Católica, e essa eclésia vai olhar para o povo. E na Baixada Fluminense, Dom Adriano vai ser um farol, né, em Nova Iguaçu, animando esse movimento de bairros a reivindicar junto ao poder político central, município, prefeitura, os seus direitos de saneamento, água, saúde, educação, alimentação. Isso durante a ditadura militar. Ao incorporar essa perspectiva da Igreja para os pobres, os movimentos de ultradireita do Brasil, que são sempre contrários aos direitos sociais, vão compreender, vão fazer uma interpretação de que Dom Adriano fosse comunista, algo totalmente fora de uma perspectiva da ótica eclesiástica que Dom Adriano tinha, mas que é a mesma coisa que acontece hoje com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, né? O fato de um padre seguir as palavras de Cristo transforma o padre num comunista, né? Nós já vimos isso acontecer, estamos vendo isso acontecer, e em Nova Iguaçu vimos isso na década de 60, 70 e 80. Dom Adriano, por conta de sua atuação, foi sequestrado, ele tinha um Fusca e foi sequestrado no seu Fusca, foi vendado. Hoje nós sabemos que ele foi levado para a região de Jacarepaguá, foi ser viciado, né? Foi agredido, teve suas roupas, suas vestes retiradas, e ele foi tingido de mercúrio por conta da cor vermelha. Ele foi colorido de vermelho e deixado nu num matagal. O seu Fusca, nós vamos ver na frente o que acontece. Levam um Fusca de Dom Adriano Hipólito para frente, de uma instituição, se eu não me engano, da OAB,
e o Fusca é explodido. Mesmo assim, Dom Adriano continua a sua atuação. Os sequestradores deixam recados, pintam a igreja, picham a igreja, chamam o Dom Adriano de comunista. E em 1979, o comando de caça aos comunistas vai fazer um atentado à bomba na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, que fica no centro do Nova Iguaçu. Nós já mostramos a imagem aqui. E a gente tem que prestar atenção no poder simbólico dessa explosão. Porque a explosão não machucou ninguém. A explosão destruiu o sacrário da igreja, e esse sacrário, junto com a área que foi explodida, é o lugar que é consagrado dentro do templo da Igreja Católica a hóstias. Preste bem atenção, nós estamos falando de igreja. Igreja tem dogma, igreja tem uma ritualística, e a Igreja Católica é a igreja que tem, dentro do cristianismo, uma história, uma trajetória bastante longa, a mais longa do cristianismo. Na doutrina católica, há o momento da comunhão, onde o batizado dentro da Igreja Católica, que fez o curso, fez um curso de comunhão, recebe a hóstia, que é aquela pecinha de farinha, um pãozinho redondinho, e um pouco de vinho, e aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Essa transformação de um pouco de vinho, de um pouco de farinha, no corpo e no sangue de Cristo, é um ritual religioso. Para quem é devoto, é muito importante, muito sério. Quando eles explodem o sacrário é um lugar onde você guarda as hóstias que não foram consumidas na missa. Por exemplo, toda missa tem um público entre 50 e 60 pessoas. O padre olha, vou consagrar 60 hóstias. E naquele dia 53 pessoas tomaram a comunhão. Sobram 7 hóstias. Você não pode jogar o corpo de Cristo fora. É pecado, porque é Cristo. Então, tem um lugar dentro da igreja onde você guarda o corpo de Cristo. E eles explodiram esse lugar. Em última instância, o comando de caça aos comunistas, a ultradireita brasileira, explodiu Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso. Porque se você explode o corpo de Cristo consagrado pela doutrina da religião cristã católica, não importa se você não acredita. Para quem tem fé, você explodiu o corpo de Cristo. Cristo, além de crucificado, foi explodido no Brasil. É pouco dito isso. Poucas pessoas prestam atenção a esse detalhe. Mas Dom Adriano continuou com sua atuação na diocese, E aí está a cena do Fusca explodido, E também a cena na frente da CNBB. Desculpa, eu disse OAB, mas foi na frente da CNBB no Rio de Janeiro, setembro de 76. E em dezembro de 79, próximo do Natal, olha, Jesus sendo explodido. Tanto que Dom Adriano, que era um homem muito espirituoso, muito inteligente, montou um presépio em cima dos fragmentos da explosão. É a imagem que tem aqui acima da minha cabeça, nessa filmagem. Maria, José ajoelhados em frente à manjedoura e os aparatos da fé da doutrina cristã católica, resultados da explosão espalhados pelo chão, foram, naquele ano, o presépio da igreja,
da catedral. Então, para a gente ver onde o radicalismo político, ideológico leva as pessoas, né? A gente acabou de ver isso recentemente no 8 de janeiro e a gente espera que essa anistia não seja dada para pessoas que são capazes de atos dessa natureza. Bom, avançando um pouco, já falamos das emancipações todas, então eu não vou tocar mais nesse assunto. Os anos 90 vem trazendo as transformações que acaba a ditadura, vem uma nova Constituição, esse movimento de bairro vai arrefecer, porque com a Constituição a gente consegue garantir, pelo menos na letra da lei, saúde, educação e assistência social a todos de forma universal. Então o movimento associativo perde um pouco de força. Queria chamar a atenção que nos anos 90, no fim dos anos 90, né, ao longo dos anos 90, apesar dos movimentos sociais terem perdido um pouco de força, ainda vai haver uma luta pelo acesso à educação de nível superior pela população negra e carente. E no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter um movimento chamado pré-vestibulares para negros e carentes, organizados também com apoio da PUC, que é uma instituição universitária católica, mas que vai ter um viés social bastante arraigado. Em Nova Iguaçu nós temos alguns, na Baixada nós temos alguns desses movimentos. Em Nova Iguaçu nós temos na Vila Operária, liderado pelo professor, hoje geógrafo, doutor em geografia, em educação também, doutor em educação, geógrafo, Renato dos Santos Gomes, muito conhecido como Renatinho do Pré, ele que é um grande amigo meu, né? Inclusive todo mês de maio faz a feijoada do pré-vestibular para apresentar os alunos que foram aprovados no ano anterior, para motivar os alunos que estão estudando para se passar, né? Mudou um pouco o perfil, porque não é mais vestibular, né? Agora é Enem, mas continua com o mesmo nome pela sua tradição. Então, quase 30 anos de pré-vestibular. E é só para dar o exemplo de um movimento social, não é o único, não é só dessa natureza, mas para mostrar que mesmo depois dos anos 90, até este momento que estamos falando, há movimentos sociais que são reflexos, são desdobramentos, lá dos anos 60 e 70, com os movimentos de bairro e das SEBs, né, as comunidades eclesiásticas de base. Depois da distensão política, né, a gente experimenta essa abertura, ela vai ser mais lenta do que deveria, mais gradual do que deveria, menos inclusiva do que deveria, gerou uma série de desdobramentos negativos. Eu vou brevemente fazer alguns comentários. Nos anos 80, a gente vai ter um fenômeno no Rio de Janeiro, que é o brizolismo. Isso vai afetar a Baixada Fluminense. Nova Iguaçu vai ser governado por governantes alinhados ao brizolismo. Nova Iguaçu ainda vai ter uma intervenção nos anos 80 e vai ser uma das últimas cidades a ter intervenção. Nos anos 90, a política municipal vai ver o que acontece no nível estadual e no nível nacional. O neoliberalismo começa a ganhar força, a força do brizolismo e do pedetismo vai se enfraquecer. O último governante do PDT em Nova Iguaçu vai deixar uma memória muito negativa, porque o Altamir Gomes, que é o prefeito do PDT no início dos anos 90, vai deixar a prefeitura 6 meses seus servidores sem salário, o que vai gerar greves, o que vai gerar escolas funcionando precariamente, o lixo na cidade, né, a coleta de lixo vai ser um grande problema. E aí a gente entra na fase do neoliberalismo, a vitória de Fernando Henrique Cardoso, nível nacional, a estabilização da moeda, do real, vai trazer para Nova Iguaçu uma política de coalizão do governo federal com o governo municipal através do poder estadual. Você vai ter naquele momento, em Nova Iguaçu, Nelson Roberto de Oliveira Bornier,
Marcelo de Alencar no governo do Estado, Fernando Henrique Cardoso na União. Isso vai consolidar uma série de políticas locais. Nelson Burnier vai construir uma larga aliança pelo poder, vai se reeleger, vai ter 2 mandatos consecutivos. Mas na virada dos anos 2000, nós percebemos uma transformação na sociedade, o liberalismo, que ganhou muita força com a estabilização da moeda, um movimento de dolarização que não foi experimentado apenas no Brasil, mas que no Brasil funcionou, ainda que a equiparação do dólar com o real fosse uma equiparação que nós descobrimos depois que foi artificial. Para a população, o trauma das big inflações, né, daquela inflação absurda que tinha nos anos 80, tinha sido superado. Então, o neoliberalismo ganhou muito com essa perspectiva emocional que a economia hiperinflacionária dos anos 80 produziu um trauma muito grande na nossa sociedade. Depois da decepção com Collor, Fernando Henrique conseguiu construir uma ideia, uma identidade em torno do pensamento neoliberal, de que o neoliberalismo era a solução para o Brasil. Mas em 10 anos, menos de 10 anos, isso começou a fazer água. Nós vamos ver a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na República lá no início dos anos 2000, e Nova Iguaçu não vai ser diferente. Vai chegar um prefeito do PT ao poder, Luiz Lindbergh Farias Filho, será prefeito eleito em 2004 e vai governar por 2 mandatos também, e vai trazer algumas inovações para a cidade. Inclusive vai criar um pré-vestibular comunitário, só que financiado nos moldes do comunitário, só que financiado pela prefeitura e com parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E aí, isso porque Nova Iguaçu vai adotar um modelo de política voltado para a educação, um projeto chamado Escola Bairro. Na esteira desse projeto, Nova Iguaçu vai receber a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e como vocês ouviram eu informando no início do vídeo, eu sou fruto desse movimento, né? A universidade gera uma movimentação intelectual na Baixada Fluminense bastante grande. Nós temos também em Caxias a FEBEF, nós temos o Cefet agora com nível superior público. Então a Baixada Fluminense começa a fazer uma grande transformação do campo intelectual, e essa transformação vai trazer grande contribuição para a historiografia, principalmente, em outras áreas também, mas posso dizer que a partir do governo Lindbergh Farias, você vai poder perceber o acesso de moradores da Baixada Fluminense a ensino superior público, com bastante aguda percepção, com bastante quantitativo, ou seja, depois de séculos, Nova Iguaçu começa a conquistar, através do ensino, através da educação, uma nova perspectiva. Os desafios, como eu coloquei lá no início, são enormes. A cidade de Nova Iguaçu é uma cidade que tem problemas ambientais complexos, problemas de trânsito muito complexos. Talvez um dos problemas mais difíceis hoje seja trânsito, meio ambiente, transporte, na verdade, meio ambiente e segurança. Tudo isso atravessado por uma grande crise de geração de emprego e renda. É uma população jovem com uma dificuldade de construir uma perspectiva de futuro, porque nós estamos num processo de transformação do mundo do trabalho. Então, essa é a cidade de Nova Iguaçu sob uma perspectiva encurtada para caber no tempo dessa aula. E eu vou ficar por aqui. Só vou passar um pouquinho por uma bibliografia de referência para quem quiser estudar um pouquinho Baixada Fluminense. Vou deixar alguns segundos na tela. Quem estiver assistindo isso aqui é só dar um pause e copiar os títulos que achar interessante. Então, são obras
que serviram ou servem de referência para as minhas pesquisas. Já tenho aí resultados de pesquisas meus, né? Então fiquem à vontade. Não é um quadro completo de bibliografia, mas é o que eu tenho utilizado recentemente, principalmente. Vamos encaminhando então para o fim dessa aula. Eu espero que tenha sido claro, que qualquer dúvida que tenha ficado, que essa aula possa produzir curiosidade, interesse, para que você investigue, conheça mais, melhor sobre a cidade de Nova Iguaçu. Obrigado pela sua atenção.